Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu desejo que sim, que você e sua família estejam bem, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã na sua presença. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem sido tão bondoso com cada um de nós. Obrigada, Espírito Santo, porque o seu amor não tem limite por nós, o seu cuidado, o seu zelo. Obrigada, obrigada. Bom dia, Leide. Bom dia, Damiana. A paz do Senhor Jesus. Que bom ver vocês por aqui. Hoje nós começamos o livro de Coríntios, né? 1 Coríntios, onde Paulo continua nos trazendo muitos exemplos, muitos ensinamentos para a nossa vida, como nós temos aprendido com Paulo, né? Bom dia, Deus irei. Bom dia, Mi.
a bênção da nossa herança. E declaro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos no nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos começar o livro de 1 Coríntios e vai ser uma bênção o que o Senhor vai fazer na nossa vida. Deus é muito bom. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meus sentimentos, que o Senhor Jesus esteja presente no meio da sua família e que possa derramar o amor dele que excede todo entendimento, trazendo paz entre vocês, entre a família, sobre essa perda que vocês sofreram. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor a receba de braços abertos como filha, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Bom dia, Maria Iracilda, bom dia, Dani, Terezinha, Dilma, Ceissa, Estela, Cirlei, Maria Rosária, Giane, Val, bom dia, Esther, também, Esther Plandim, bom dia. Então hoje nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, Obrigada, Jesus. Deixa eu abrir aqui que eu abri o errado. Que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós de maneira doce e profunda. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele toca o nosso coração de forma que nós temos certeza que é Ele que está falando, não é? Obrigada, meu Deus. Nesse primeiro capítulo de Coríntios, Paulo dá início a essa carta tratando de temas centrais. Então ele traz alguns temas centrais para nós aqui, né? Quais são os temas? Ele vai falar sobre a unidade da igreja, a vaidade humana versus a sabedoria de Deus, que existe essa, vamos dizer assim, essa guerra, né, entre o espírito e o corpo, que é a vaidade humana e a sabedoria de Deus, o poder da cruz e a vocação dos que foram chamados.
Então aqui Paulo ele confronta diretamente as divisões internas da igreja em Corinto. Ele faz isso e ele nos mostra e exalta a sabedoria paradoxal de Deus, soberana, que se manifesta na cruz de Cristo. Então, essa maneira dos cristãos viverem com esse amor que nós podemos sentir que o Senhor derrama sobre nós é considerado loucura para o mundo. Mas é essa loucura que tem o poder para nos salvar. Porque o mundo, a cegueira espiritual do mundo não deixa eles enxergarem o que nós enxergamos. Amém? Vamos ler então, versículo 1 diz assim, ó. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes. Ou seja, aqui ele está falando que ele está escrevendo a carta junto com esse irmão Sóstenes, tá? Essa carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Essa carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Então aqui Paulo começa se apresentando como apóstolo, né? Por vontade de Deus. Sim, a live fica gravada, tá bom? Aqui Paulo se apresenta como apóstolo, como sendo a vontade de Deus sobre a vida dele. Então, ele está aqui escrevendo essa carta, santificada em Cristo, né? A igreja santificada em Cristo, e que invoca o nome do Senhor, sempre. Paulo com muito respeito, com muita prudência, né? De nunca ficar com a glória. A glória sempre é dada a Deus, sempre ele nos ensina muito sobre isso. Então, nós vimos aqui que a igreja, ela não pertence a líderes humanos, ela pertence a Deus. A igreja pertence ao nosso Senhor Deus, tá bom? A santidade é um chamado, não um status adquirido. Quando nós somos tocados por Deus, quando nós somos chamados por Deus, o Espírito Santo começa a nos constranger. Ele começa a tocar o nosso coração, tocar o nosso espírito de uma forma que nós não vamos mais conseguir fazer algumas coisas que nós sabemos que é errado. Então esse é o agir na nossa intimidade, onde o Espírito Santo vem e nos trata com amor. Ele nos envolve ali com muito respeito, porque Deus sempre respeita. Deus respeita a vontade de todos. Deus é respeitoso, o Senhor é respeitoso, é um Deus de ordem. Ele nunca vai usar a força, entende? Ele repreende aquele que precisa, para que a pessoa entenda que Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Pai e que não há outro. E quando eles se cumprimentam aqui no final, dizendo, né, graça e paz, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Esse cumprimento une graça e paz, que a graça é do grego, né? Que algumas pessoas falam charis, e o hebraico, que é o shalom. Por isso muitas pessoas se cumprimentam dizendo shalom, shalom, porque vem do hebraico, tá bom? E aí é um cumprimento também dizendo graça e paz. O versículo 4 vai entrar na parte das bênçãos por meio de Cristo, quando diz assim, ó. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês
que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus, Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos dado a visão de forma espiritual, para que nós possamos ter o entendimento. A nossa mente está expandida no conhecimento e nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma de nós. Então aqui Paulo agradece pelos dons espirituais dados aos coríntios. Ele vê esse crescimento nesse povo, então ele agradece pelos dons dados a eles, que confirmam o evangelho entre eles, porque é isso que acontece, entendem? Quando o evangelho chega na sua vida e você é cheia, e você começa a viver o amor de Jesus, e você começa a ser cheia da presença dele, o evangelho entra em você, então você começa a receber os dons espirituais dados por Deus. Eles começam a te ocupar, porque você começa a tirar todo o lixo de dentro de você. Você começa a tirar tudo aquilo que não te serve mais. Então o espaço não fica vazio. O Senhor começa a preencher com a bênção, com a graça dele, entende? Com os dons espirituais, para que você possa servi-lo no reino, ser tratada, ser curada, em nome de Jesus. Amém? Então, veja que, mesmo com problemas, Paulo reconhece que Deus já operou entre eles. Paulo tem esse discernimento. Isso mostra maturidade e graça sobre a vida deles, dos coríntios. Paulo reconheceu o que Deus fez na vida deles. Olha o que diz o versículo 9. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui eles estão aguardando a volta de Jesus e podem confiar na fidelidade de Deus, que é o que os mantém firme, assim diz a palavra de Deus, até o fim, e é o que nos mantém firme. Nos mantém firme. Esse amor, essa unidade, a fé, a unidade na presença do Senhor, entende? A nossa segurança, ela está na fidelidade de Deus, não em nossa perfeição. Deus é fiel com você. Ele nunca vai te deixar sozinho. Você nunca vai passar por uma dificuldade sozinho. Ele sempre vai estar lá com você. Você só precisa acalmar o seu coração, acalmar os seus pensamentos, para que você ouça a voz do Senhor a falar com você, para que você sinta Ele cuidando, te protegendo, te dando a direção. Porque se você fica com a sua mente acelerada, onde os seus pensamentos estão gritando, como você vai conseguir ouvir a voz do Senhor? É onde a gente tem que falar: aquieta a alma, aquieta. O domínio e o poder não é você quem vai fazer na minha vida, é o Senhor, que através do meu espírito vai me dar direção. Entende? É essa consciência que nós precisamos ter. Não depende de nós a nossa segurança. A nossa segurança, ela vem totalmente de Deus. Obrigada, Jesus. Isso também nos coloca em posição constante de vigiar e orar para nos manter em santidade, longe do pecado. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. O versículo 10, a partir do versículo 10, começa a trazer para nós sobre as divisões na igreja de Corinto, quando diz assim: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo
que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisão entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isso. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro. E ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estéfanas e a família dele. Mas não lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Glória a Jesus, glória a Deus. Olha só, Paulo, mais uma vez, com muita sabedoria e muita honra a Jesus, muito respeito, sempre trazendo que a glória é do Senhor Jesus, é do nosso Deus, que nós nunca devemos desejar tomar esse lugar, né? Então aqui ele começa aqui no versículo 10, suplicando por unidade. Ele suplica por unidade, que todos estejam de acordo e não haja divisão dentro da igreja. É assim que ele já começa aqui, se posicionando a partir do versículo 10. Então, ele traz que a igreja deve ser unida em Cristo, não em preferências sociais. É uma diferença muito grande, tá bom? Unidade, união em Cristo. E não bloquinhos por preferências. Aqui é o bloquinho dos que mais têm dinheiro, aqui é os do que menos tem, aqui é o que se veste bem, aqui é o que não se veste bem. Misericórdia. Pode escrever, misericórdia mesmo. Não é isso a igreja de Cristo. A igreja do Senhor é unidade. E Paulo suplica por isso aqui. Entende? Ele suplica por essa união, para que nunca haja divisões. E ele relata, né? Na verdade, ele relata divisões causadas por partidarismo. Essa é a palavra certa. Quando uns dizem, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. E o outro fala, eu sou de Cristo. Não, gente, não é assim. Todos nós somos somente do Senhor Jesus Cristo. Entende? Somente do Senhor Jesus. Até hoje, nós vemos esses clubes. Bem isso, né? Clubes de pastores, pregadores ou estilos. Essas divisões. E isso não é saudável espiritualmente. Somos somente do Senhor Jesus. Todos nós somos somente do Senhor Jesus. Por isso seremos salvos. Porque nos arrependemos dos nossos pecados e temos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Nós cremos em Jesus. Nós cremos que o Senhor Jesus entregou a vida dele por nós naquela cruz, que ele morreu e que ele ressuscitou no terceiro dia. E que ele vive até hoje ao lado do Pai, intercedendo por nós, se levantando em favor da nossa vida, da nossa causa, quando nós precisamos que haja um advogado para nos defender diante de Deus. Jesus Cristo é esse nosso advogado, que vai nos apresentar diante do Senhor Deus, nosso Pai. Amém? Obrigada, meu Deus. E aí quando diz no versículo 13, por acaso Cristo foi dividido em várias partes? É uma pergunta retórica essa.
Paulo não morreu por ninguém. Não somos batizados em nomes de líderes nenhum. Nós somos batizados em nome de Jesus. Entende? Em nome de Jesus. Sempre, nunca se esqueçam disso. Até Paulo cita sim que batizou alguns, apenas alguns. Mas ele deixa bem claro que a glória não é dele. E ele não quer glória nenhuma sobre isso, que a glória é do Senhor. E ele deixa muito bem claro também quando ele diz: Cristo me enviou para pregar, não com sabedoria humana. Ele diz aqui no versículo 17. Por que não foi com a sabedoria humana? Para que a cruz não seja esvaziada. Porque se o homem achar que ele é sábio o suficiente para falar sozinho, então ele está esvaziando a cruz, né? Está tirando Jesus da cruz. Misericórdia. Então, olha só como que a palavra do Senhor nas Escrituras Sagradas nos revela tanta direção, né, para a nossa vida, tanta verdade. A glória sempre é de Deus, tá bom? E nós nunca devemos querer tomar esse lugar, não. É do Senhor, sempre será. A essência do Evangelho, a essência do Evangelho de Cristo está na mensagem da cruz. Não na eloquência do pregador, na capacidade dele de expressar o evangelho, não. A essência do evangelho não está na capacidade de um pregador de falar, está na mensagem da cruz. Sempre, nunca se esqueçam disso, o foco sempre será Jesus Cristo. Toda a mensagem do evangelho sempre deve levar a Jesus, sempre, tá bom? Em nome de Jesus. O versículo 18 traz para nós sobre o poder e a sabedoria de Deus, que é a soberania da cruz. Quando diz assim, ó: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos destruídos. Entendeu essa frase? A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, para os que estão perecendo, para os que estão perdidos, para os que estão se perdendo. É loucura. Ele está tão cego espiritualmente, vivendo nas loucuras do mundo, nesses prazeres mundanos, né, que não leva à salvação e, pelo contrário, só leva à destruição, que eles não conseguem enxergar. Então, eles dão isso como loucura. Mas para nós, você e eu, nós sabemos que estamos sendo salvos, porque é o poder de Deus. Nós estamos vivendo o poder de Deus. Então, olha só, o Evangelho, ele confronta os valores da lógica humana. Ele sempre confronta. E nós já vimos que quando uma pessoa que está muito no mundo é confrontada com a verdade do Evangelho, ela se exalta. Ela levanta a voz, ela chega até a esticar o corpo, igual o galo para brigar, sabe? Porque como ele não tem argumento, porque no fundo, quem está perdido no mundo sabe que o que ele está fazendo é errado. Mas ele está tão enraizado no pecado que ele inclina mais para o pecado do que para o caminho certo. É possível ele sair do pecado? Claro que é, se alguém do lado dele tiver pulso firme, posicionamento, paciência e oração para ajudar ele a sair daquele lugar, para ajudar essa pessoa a sair daquele lugar. Entende? Não desistir. Aí aqui diz, então, tá bom, a cruz parece loucura, mas não é, é sabedoria eterna, é vida eterna para nós.
Então, quem está condenado, perdido no mundo, vai sempre dizer que é loucura o que nós cremos. Porque entenda que quem está perdido no mundo já está condenado. Ele está perdido, ele está condenado. Mas ele pode ser salvo? Sim, ele pode, se ele se arrepender. Se ele sair do pecado, sair dessa vida de erro. Porque nem todos, entendam uma coisa, quem está perdido no mundo vai sempre dizer que é loucura o que cremos. Por que que eles fazem isso? Porque nem todos que têm ouvidos estão prontos para ouvir a verdade. E nem todos que enxergam estão prontos para enxergar o que o Senhor nos ensina. O que o Senhor nos ensina através das Escrituras Sagradas, entende? Por isso Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir que ouça e quem tem olhos para enxergar que veja. Mas não são todos que querem. Não são todos que estão prontos. Muitos estão resistindo, estão resistentes. Olha o que diz o versículo 20. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. Deus frustra a sabedoria dos sábios, como ele citou aqui em Isaías. Ele disse em Isaías, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos, porque ele é Deus e ele tem o poder de fazer isso, quando ele quiser. Então Deus frustra a sabedoria dos sábios. Então aqui Paulo nos mostra que a sabedoria humana não é suficiente. A sabedoria humana não é suficiente para compreender os caminhos de Deus. Nós precisamos da sabedoria de Deus junto com o nosso intelecto para que a gente viva o Evangelho do Senhor em espírito e em verdade. E que a cruz de Cristo, que é loucura para o mundo, na verdade, é a verdadeira sabedoria de Deus. É esse entendimento que nós precisamos ter. Mas para que a gente tenha esse entendimento, nós precisamos estar com o nosso coração aberto, com os nossos olhos voltados para o céu, profetizando através da nossa boca bênçãos, palavra de bênçãos, gerando amor no nosso coração, entende? Nós precisamos gerar os frutos do Espírito em nós, para que nós possamos alimentar outras pessoas, em nome de Jesus. Olha o versículo 21. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Deus, em sua sabedoria, escolheu salvar pela loucura da pregação. Assim dizendo, loucura da pregação. Versículo 22. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Então veja, os judeus pedem sinais, os gregos buscam a sabedoria, mas Paulo prega a cruz, que é o escândalo e a loucura. Por isso ele foi tão perseguido, tão julgado. Versículo 24. Mas aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aqui nós vemos que para os chamados, Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. E nós sabemos disso. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Nós vemos aqui que o reino de Deus inverte a lógica humana. Nunca vai ter lógica humana. Por isso é a fé. A fé é aquilo que nós cremos sem ver, sem duvidar.
Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que cremos. O fraco vence, o humilde é exaltado e a cruz salva. Esse é o nosso Deus. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino do nosso Senhor Deus. Olha o versículo 26. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Ontem, na hora que eu estava lendo essa parte, eu estudei bem essa frase aqui, quando ele disse assim, ó. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Eu me lembrei de quem eu era quando Deus me chamou, e eu tenho certeza que você também está se lembrando de quem você era quando Deus te chamou. E o quanto nós já fomos transformadas. O quanto o Senhor já nos tratou. O quanto Ele já nos curou, nos levantou. O quanto nós já nos posicionamos desde o dia em que o Senhor nos chamou. E nós abrimos o nosso coração para Ele entrar, para Ele nos tratar. Não é verdade? Versículo 27 diz assim: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Porque a glória não é nossa. E nunca será. Nunca será nossa. Paulo lembra aqui, no versículo 26, que poucos coríntios eram sábios, poderosos ou nobres de nascimento. E mostra também que Deus escolheu o que é louco, fraco e desprezado para envergonhar aquele que é forte. Para mostrar que Ele é Deus. E que não existe sabedoria humana maior do que a sabedoria dele. E que por mais inteligente que um homem seja, se ele não autorizar, nada acontece. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus disse, aqui Paulo disse no versículo 29, né, que Paulo trouxe através do conhecimento dele com o Senhor Deus. Ele disse assim: isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que para que ninguém se glorie diante de Deus, porque a glória não é nossa. Então Deus está vendo. Deus vê tudo que você faz. Na verdade, Ele conhece tudo que você está gerando. Ele conhece o teu coração, tá bom? Cristo se tornou a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e redenção. Olha como o Senhor Jesus nos ama. Ele nos amou primeiro. Por isso, hoje, nós o amamos tanto. Por isso, nós temos tanto amor por Jesus. Por isso, nós desejamos fazer todas as coisas que o agrade e que também sirva o reino, levando o Evangelho. Porque o Senhor Jesus se tornou tudo isso na nossa vida. E depois, no versículo 30, ele diz assim, ó:
Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria, e é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Então, é por meio de Cristo que nós somos salvos. Devemos sempre glorificar o Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Toda a glória pertence a Deus. O Evangelho destrói o orgulho e exalta a dependência de Deus. O Evangelho, ele destrói o nosso orgulho. Cai por terra todo o orgulho. Porque nós entendemos a nossa dependência do Senhor. O nosso orgulho? O orgulho leva a algum lugar? Claro que não. O orgulho, ele antecede a queda do homem. O orgulho antecede a queda. E muitas vezes o orgulhoso passa muita vergonha quando a queda vem, quando a queda chega. Entende? Então, mata esse orgulho que ainda é alto em você. Arranca esse ego, entende? Pega o ego, arranca ele. Deixa de ser egocêntrico. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é amor. O Evangelho é compaixão, é misericórdia do outro, é empatia, é ajudar, é acolher. Quando você não tiver nada para falar para alguém, não fale. Melhor do que criticar. Porque se for para você abrir a sua boca para criticar sem amor, não. Outra coisa, não é o que você acha, é o que o Evangelho diz. Você não tem que falar com as pessoas, dando opinião na vida das pessoas sobre o que você acha. Você deve sempre se dirigir às pessoas na palavra. Na palavra. Entende? Não é sobre os seus sentimentos e as suas emoções. É sobre a verdade do Evangelho. Obrigada, Jesus. Esse primeiro capítulo de Coríntios nos mostra que a igreja deve sempre estar unida em Cristo e não dividida por preferências humanas ou liderança. Não. Igreja não tem divisão. Igreja é união, é unidade. Nós vemos que a verdadeira sabedoria, ela não está no brilho da eloquência ou no status. Lembra a eloquência? Na capacidade do pregador falar e fazer performance no altar? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Está na mensagem da cruz. O Evangelho é a mensagem da cruz, que parece fraca aos olhos do mundo, mas é o poder de Deus para nos salvar. É o único e o verdadeiro poder de Deus para salvar todo aquele que crê e que busca. Então, os temas centrais desse capítulo nos trouxe a unidade cristã, a humildade diante de Deus. Temos que ter um coração humilde, quebrantado, reconhecer o tempo todo que somos falhos, somos vulneráveis, que precisamos de ajuda, que as nossas decisões sozinhas, sem que o Senhor nos ajude a decidir, é erro na certa. Porque a gente vai pelas emoções e nós não devemos ir pelas nossas emoções. Nós vimos aqui a sabedoria divina versus a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela precisa da sabedoria divina para ter o entendimento do Senhor, das coisas do reino. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Deus e o nosso Senhor Jesus. Obrigada. E nós vimos sobre a centralidade da cruz. A cruz é o centro. Jesus é o centro. Não existe outro centro. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o nosso foco.
E nós vimos que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele chama a todos. Ele faz um chamado na vida dos simples e derrama sobre eles todo o conhecimento, todas as bênçãos, toda a unção de conhecimento, todos os dons. Precisa só abrir o coração. Abra o seu coração. Deus está te vendo. Você Deus não deixa de te ver. Você não é invisível para Deus. Deus está te vendo. Ele vê tudo que você faz. Continue fazendo o que é certo. Não se desvie do caminho que você sabe que precisa ser seguido. Em nome de Jesus. Então nós vimos que na igreja local nós precisamos evitar disputas e partidarismo e centralizar-nos em Cristo. Não em estilos, nem em nomes, nem em métodos, não. Em Cristo. Em Jesus Cristo. Nós vamos lá para ouvir a palavra. Entenda que o Senhor Jesus, pelo poder de Deus, Ele pode usar quem Ele quiser. Não é o famoso. Não é isso, meu Deus. Às vezes a gente vê pessoas indo atrás de famoso, de nomes famosos. Não que eles não tenham sabedoria, não é isso. Mas entendam que o Senhor, Ele usa quem Ele quer. O Senhor, Ele usa quem Ele quer. Ele usa o simples e Ele usa o mais alto dos homens. Ele usa quem Ele quer. O que nós, como filhos, precisamos entender e aprender e pedir é ter discernimento espiritual. Tem muitas pessoas simples e humildes, transbordando a verdade do Evangelho, sendo usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, sem pedir nada em troca. Entende? Vão caminhando e levando o Evangelho, sem cobrar nada por isso. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. O que isso nos traz na nossa vida pessoal? Para ser aplicado. Você está sentindo a presença do Espírito Santo? Vocês estão sentindo a presença do Espírito Santo hoje aí com vocês? Ele está tratando de forma poderosa cada um de vocês. Sim, de forma poderosa, principalmente sobre escravidão emocional. Ele está tratando a mente hoje. Na vida pessoal, o que nos traz aqui? Não buscar reconhecimento humano, nunca. Não busque reconhecimento humano. Nós precisamos buscar viver com humildade diante do Senhor. Com humildade diante do Senhor. É isso que nós vamos trazer dessa leitura de hoje para a nossa vida pessoal. E sobre o evangelismo, nós precisamos pregar o Evangelho, que é a cruz de Cristo, com fidelidade, sem distorcer as palavras para agradar as pessoas, não tentando impressionar, não, mas deixar o Espírito Santo agir. Nós não estamos aqui para impressionar ninguém, nós estamos aqui para levar a verdade do Evangelho com fidelidade e deixar o Espírito Santo agir. Em nome de Jesus. Amém? E como vida cristã, o que nós aplicamos na nossa vida cristã? O que nós lemos hoje? Que nós devemos valorizar os dons sem criar divisões. Lembrar que todos nós somos chamados pela graça e não por mérito. Em nome de Jesus, entendam isso. Nós somos chamados pela graça e não por mérito. Se você ora em línguas e a sua irmã do lado não ora em línguas, você não é melhor do que ela. Entende?
ela pode estar carregando o poder do Espírito Santo muito mais do que você em um dom que ainda não foi revelado, mas já está guardado dentro dela. Entende? A comunidade cristã, a vida cristã, o evangelho nunca tem divisões, nunca. Nunca pode ter divisões. Deseje estar em um posicionamento onde o Espírito Santo consiga fluir em você, em todos os dons que você deseja servir o reino e não servir o seu orgulho ou o seu ego. Enquanto você desejar ter dons para o seu ego, você não receberá. Porque os dons não são seus. Os dons são de Deus que te dá através do Espírito Santo, para que você use a serviço do reino, para curar, libertar pessoas, levar o evangelho na vida das pessoas. Entende? Obrigada, Jesus. Em um mundo hoje obcecado por sucesso e influência, a cruz nos chama a viver na contramão, entende? Enquanto o mundo está assim, ó, nós estamos assim, ó, na contramão. Por quê? Porque nós estamos tendo uma vida em sacrifício, uma vida de sacrifício, mas com muito amor e com muita rendição. Nós abrimos mão de coisas que nós entendemos que já não tem mais o mesmo valor para nós. E a sua sabedoria, ligada à sabedoria de Deus, vai te mostrando que quanto mais Satanás e seus demônios atacam a sua vida numa área que está perdendo valor para você, você vai tendo discernimento. Por exemplo, você era muito apegado, vou dar um exemplo, tá? Você era muito apegado a um carro, muito, nossa, não podia cair uma sujeirinha de pombo lá que você já estressava e ia limpar. Um exemplo, tem gente que é assim, né? E aí você começa a olhar para aquele bem que você tem e entender que você não pode adorá-lo e ter esse bem como uma idolatria, entende? Porque isso é errado. Você tem que adorar somente ao Senhor. Então você só percebe isso, sabe quando? Quando você passa em uma rua que tem árvores baixas e a árvore passa e dá um risquinho no seu carro, assim, da parte da frente até lá atrás, porque o galho estava lá. Assim, ó. E aí você olha aquele risco, aquilo não mexe mais com você. Porque você entende que tudo que você tem é bênção de Deus na sua vida. E que com risco, sem risco, com amassado, sem amassado, é bênção na sua vida. E aquilo não te domina mais. Não te domina mais. Porque você olha para aquele bem com um valor diferente. Isso para todas as coisas, tá? Um móvel da sua casa, uma roupa que enrosca em algum lugar e desfia um fio. Tem gente que surta. Se a pessoa surta, quando estraga um bem material, onde está o coração daquela pessoa? Entende? Então nós precisamos guardar no nosso coração esse entendimento, que nós estamos indo na contramão do mundo. O mundo está obcecado por coisas que nós não damos valor como eles dão. Nós precisamos de algumas coisas, sim, precisamos das coisas do mundo, gostamos de viver com as coisas do mundo, mas as coisas do mundo não têm poder sobre a nossa vida. Entende a diferença? Não tem poder sobre a nossa vida. E eu falo isso para vocês com autoridade. Porque o meu começo na vida cristã foi assim. O Senhor foi me lapidando. Não, Ele não me lapidou, Ele me espremeu mesmo. Com força. Com muita força. Ele me provou já logo no começo. Que é Ele que manda. Que a gente não tem controle de nada.
que tudo é dele, tudo é para ele. E é lindo demais quando ele faz isso. É lindo demais. É maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor nos ama de tal forma que nos constrange. Não é verdade? Obrigada. Vamos orar para agradecer ao Senhor pelo que Ele nos trouxe hoje. Precisamos dar valor àquilo que realmente nos preenche, dar valor às coisas que nos traz paz. É isso. Tudo aquilo que tira a tua paz precisa ser analisado por você, para que você coloque aquela coisa no lugar certo. Para que você coloque aquela coisa no lugar certo. Que ela não domine a sua vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigada, Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua presença nessa manhã. Nós podemos sentir o quanto o Senhor está colocando as coisas em ordem dentro de nós. É sentida a presença do Seu Espírito Santo a organizar compartimentos na nossa alma que precisam ser organizados, coisas que precisam ser retiradas para que novas tomem o lugar. Nós te damos liberdade para fazer isso, Espírito Santo de Deus. Organize tudo que está fora do lugar na nossa vida. Nos ensine a colocar para fora todo sentimento e toda emoção que não combina mais com aquilo que nós estamos buscando na presença do Senhor. Estamos dispostas a passar por essa transformação. Estamos dispostas a receber essa mudança na nossa vida. Espírito Santo de Deus, toca de maneira mais profunda. Toca na mente de cada um que está aqui agora, de forma poderosa, que seja sentido por todos, assim como eu estou sentindo. Eu declaro em nome de Jesus que toda escravidão emocional está sendo dissipada agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, desperta no coração dessa mulher, no coração desse homem, o desejo de sair desse cativeiro de prisão emocional em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está abrindo o cativeiro. Mas você tem que querer sair. Porque Deus respeita aquilo que você decide viver. Obrigada, Espírito Santo. Que o seu amor transborde como a água transborda em um vaso. Faça isso na vida de todos nós, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós declaramos que amamos o Senhor. Nós nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez por nós. O seu amor nos constrange. O seu amor nos constrange quando nós estamos diante de uma situação que não combina mais com a gente. Obrigada, Jesus, porque nós temos aprendido tanto com o Evangelho que o Senhor permitiu que ficasse para nós. Como nós temos aprendido com o Evangelho das Escrituras Sagradas. Quanto posicionamento, quanta direção,
quanta expansão de mente, de conhecimento. E nós agradecemos porque temos essa bênção sobre a nossa vida, de termos essa capacidade intelectual, de estar na presença do Senhor para recebermos esse entendimento, meditarmos na palavra. Temos a bênção do ouvir, do falar. Usa-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Capacita-nos, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa edificação seja diária na presença do Senhor, para que nós possamos edificar a vida de outros irmãos e irmãs nossos que precisam receber o Evangelho de maneira completa, com amor, em unidade, sem divisão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração seja humilde e quebrantado, como o coração do nosso Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Senhor, uma nova armadura nessa manhã, a armadura de Efésios, que nos dá toda a proteção dos céus. Coloca sobre nós, Senhor, uma nova armadura envolvida pelo fogo do Teu Espírito Santo. O fogo que fulmina toda flecha que vier em nossa direção, bate em retirada em nome de Jesus. Toda flecha inflamada que vier na nossa direção no decorrer desse dia, vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus, será fulminada pelo fogo que envolve a nossa armadura. Coloca, Senhor, sobre nós agora um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça cobrindo toda a dimensão dos nossos braços e mãos, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Estamos, Senhor, revestidos de poder, o poder do Senhor. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém tem mais poder que o Senhor. Nós cremos e tomamos posse dessa palavra. Guarda toda a nossa família, Senhor, debaixo das suas asas. Apresentamos ao Senhor a nossa família. Colocamos no seu altar todas as nossas dores, todas as nossas aflições. Todo medo está sendo colocado no altar do Senhor. Porque nós estamos dizendo, Pai, eu creio que é o Senhor quem vai tomar providências de tudo isso. Não cabe a mim querer usar da minha própria força para resolver, não. É o Senhor quem dá o caminho e quem dá a direção. Em nome de Jesus. É isso que eu creio, Pai. Por isso te peço isso nessa manhã. Declara isso ao Senhor. Entrega tudo no altar de Deus. Os seus medos, a sua tristeza, a sua ansiedade. Coloca no altar do Senhor. As suas maiores dificuldades, aquilo que você não quer carregar mais. Vai falando para Ele tudo que você não quer carregar mais. Pede ajuda para Ele em uma área da sua vida que está muito difícil de levar, que está muito difícil de carregar. Pede ajuda para Deus, que é o seu Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha e interceda nessa causa por você. Abre o seu coração a Deus. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Ele vai te ajudar. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos trata, que nos dá a direção. Queremos ser como crianças dependentes do Pai, que precisa dar as mãos para não se perder no caminho.
É assim que queremos ser com o Senhor, Pai, como crianças. Ter o nosso coração humilde, sem orgulho, sem vaidade, sem ego. Estamos aqui para te servir, Senhor. Coloque em nós o coração de Cristo, as características do nosso Senhor Jesus. Molda o nosso caráter, Pai. Que o nosso caráter seja como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos por isso. Pai, é isso que eu oro e te peço nessa manhã na sua doce presença. E declaro que somos filhos amados do Senhor, separados, escolhidos, ungidos. Nós somos. O Senhor nos protege, nos ama e nós somos suas filhas e filhos amados. É esse o nosso lugar. E repreendemos tudo que é contrário a isso, Pai. Todo pensamento de derrota, de fracasso, nós não aceitamos. Nós rejeitamos em nome de Jesus, porque com Cristo somos vencedores e nós tomamos posse dessa palavra, em nome de Jesus. Declaro, Pai, que toda honra e toda glória é do Senhor sobre esse ministério e que estamos aqui reunidos para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigada, Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, um dia cheio, transbordante da presença do Espírito Santo de Deus. Que vocês sintam de maneira poderosa o agir do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, entenda que essa mente anestesiada, esse olhar sem foco, é o tratamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba, em nome de Jesus. Receba, toma posse. Se você tem mais um minutinho, 2 minutinhos, fique em silêncio agora. Deixe o Espírito Santo falar com você. Sinta o agir do Espírito Santo, porque ele está muito presente. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Hoje, para quem faz o jejum do ministério, tem o jejum de 24 horas do ministério, tá bom? Que começa hoje às 13 horas. E você só se alimenta amanhã, novamente na hora do almoço, às 13 horas. Tá bom? Obrigada, Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau.